Jesus é filho de Deus e também é Deus. Nós somos seguidores de Jesus e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nesse ponto de vista, podemos afirmar que, filhos de Deus, deuses é. Eu sou o evangelista Josiel Dantas e te convido a ficar até o final desse vídeo, onde vamos mergulhar nas escrituras sagradas sobre esse assunto. Primeiro vamos provar que Jesus é Deus de acordo com a Bíblia. Jesus em nenhum momento disse, eu sou Deus, mas disse em João 10, no versículo 36, sou filho de Deus. Jesus também afirmou que o Pai e Ele era um. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, no seu primeiro versículo, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Só até aqui já é o suficiente para provar que mesmo que Jesus não disse, sou Deus, mas é Deus. Mas vamos ainda mais fundo, vamos observar no dia a dia do ministério de Jesus. Por exemplo, em Marcos no capítulo 2 e no versículo 5, Jesus perdoava os pecados, visto que só Deus podia perdoar os pecados, porque o pecado é uma ofensa contra Deus, então cabe somente a Deus liberar o perdão. Em Mateus no capítulo 28 e no versículo 9, Jesus permitiu que as mulheres o adorassem. E em Mateus no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus respondeu para o diabo dizendo, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, há uma lei para os judeus, onde somente poderia adorar a Deus. E Jesus permite que as mulheres o adorem. Isso significa que Jesus é Deus. Agora, com as próprias palavras de Jesus, mesmo que ele não disse sou Deus, mas ele é Deus, João no capítulo 14, Jesus afirma algo que nenhum outro personagem bíblico afirma. Ainda que por mais cheio do Espírito de Deus e fizesse muitas maravilhas pelo poder de Deus, ninguém na Bíblia garantiu ser o caminho da salvação, igual Jesus afirma no versículo 6 de João 14. Eu sou o caminho. Outra pessoa não disse isso, porque só Deus pode dar a salvação. E por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vale destacar nessa passagem que Jesus ainda estava na terra e Deus está nos céus. Então a palavra certa seria vai ao Pai e não vem, como Jesus disse. Mas se Jesus falasse vai, Jesus estava sendo mentiroso, porque ele disse que o Pai estava nele. Então, ou seja, a palavra está certa, porque ele e o Pai é um. E então, é por isso que Jesus disse, e ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele. Mas nós, como os discípulos e seguidores dos ensinamentos de Jesus, podemos nos considerar como semideuses ou deuses, pois Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, para os seus discípulos, a chamar Deus de Pai. A partir desse momento, se Jesus era filho e ele era também Deus, e nós, como filhos de Deus, podemos dizer que também somos deuses aqui na terra. E talvez para fazer essa afirmação, você pode até usar por base o texto de João 10, no versículo 34, onde o próprio Jesus disse, sois deuses. Em outra passagem também, em Mateus no capítulo 10 e no versículo 25, Jesus disse assim, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então, olhando a partir desse ponto, se Jesus é o meu mestre e eu sou discípulo e ele me manda ser igual a ele, e ele era Deus, eu sou Deus também. Olhando para o ponto de que Jesus era o nosso Senhor e nós somos seus servos, e ele me manda ser igual a ele, ele era Deus, eu também sou Deus aqui na terra. Muitas pessoas já chegaram até a afirmar que nós somos deuses aqui na terra por sermos filhos de Deus. Mas a Bíblia não ensina isso, muito pelo contrário. Quando Jesus está ensinando aos seus discípulos a chamar Deus de Pai, em Mateus no capítulo 6, Jesus estava ensinando o nível máximo de relacionamento entre o homem e Deus, assemelhando o relacionamento de um pai com um filho. Quando Jesus fala a expressão sois deuses para os judeus, Jesus está citando um trecho do Antigo Testamento,
que está no livro de Salmos e no seu capítulo 82, onde os governantes de Israel daquela época estavam fazendo injustiça com o povo e se achavam ser Deus. Então, o próprio Deus disse: sois deuses. No mesmo texto onde a Bíblia fala sois deuses, Deus ainda continua dizendo: mas vocês não passam de homens e filhos do Altíssimo. E quando Jesus ensinava aos seus discípulos a respeito do discípulo ser igual ao mestre e do servo ser igual ao Senhor, Jesus estava ensinando que, assim como perseguiu a ele, também perseguiria aos seus seguidores. Então, esta afirmação de que nós dizemos somos deuses aqui na terra não é comprovada de acordo com a Bíblia. Mas o que a Bíblia diz de alguém que se diz ser Deus aqui na terra? Essa expressão é usada pelo anticristo na sua manifestação. A única pessoa que vai se revelar ser Deus aqui na terra será o anticristo. E a respeito deste, Paulo escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, não se deixem ser enganados, e ao meditar nas Escrituras sagradas, cuidado para que vocês não interpretem ela de forma errada. Busque aprender cada dia mais e que Deus te abençoe.